Agora que nós já entendemos como funciona os operadores lógicos, agora a gente vai entender, vamos ver como funciona a estrutura condicional aqui no C Sharp. Então, para a gente poder exemplificar essa estrutura condicional, a gente vai criar mais uma função aqui, mais um método, para a gente poder compreender essa condição, tá? Ó, estrutura, vamos validar aqui, ó, validar estrutura condicional. Muito bem. Eu vou fechar aqui a Solution Explorer e a gente vai detalhar agora essa estrutura condicional que é o if. Em português, nós entendemos como se. É quando a gente faz a tomada de decisão. Se alguma condição for atendida, eu faço uma coisa. E aí nós podemos ter apenas a estrutura simples dele, que eu avalio uma condição. Se ela atender, então eu faço aquilo. E eu também tenho a estrutura composta, onde eu tenho dois caminhos. Se atender, eu faço uma coisa. Se não atender, eu faço outra, tá? E seria o se não. Então, se atende essa condição, faça isso. Se não, faça aquilo outro, tá? Então, vamos começar com a estrutura mais simples. Em inglês, esse se, ele é representado por essa palavrinha aqui, if. Então, a gente vai para o nosso exemplo clássico aqui, para avaliar uma idade e saber se a pessoa possui maioridade. Então, vamos ter uma variável inteira aqui de idade, onde eu tenho a idade, né, de fato, e eu quero fazer essa avaliação. Então, nossa ideia é basicamente escrever uma mensagem na tela e dizer se aquela pessoa é maior de idade ou não, certo? Então, a estrutura vai ser o seguinte: eu tenho meu if, eu preciso utilizar aqui a condição que eu vou definir, eu vou utilizar, e eu tenho as chaves, igual a gente tem aqui para nossa classe, nosso método, delimitando essa condição, tá? Isso fica entre parênteses, e aqui a gente vai definir que basicamente a minha idade ela precisa ser maior ou igual a 18, para eu considerar que uma pessoa ela possui maioridade. Então essa é a nossa estrutura, tá? O meu if, aqui vem a minha condição, e aqui eu tenho o delimitador, as chaves. Essa condição, uma vez que ela é avaliada, ele vai retornar para mim, da mesma forma que a gente viu nos operadores de comparação, o resultado vai ser um verdadeiro ou falso, dependendo da situação. Então, se a idade for maior que 18, vamos escrever na tela aqui, ó, usar o CW, tab. Então, vou colocar aqui é maior de idade. Essa é a nosso primeiro contato com o if, nossa validação, tá? Então vamos voltar aqui ó, no main. Eu vou comentar essa segunda funcionalidade do ticket. Nós não vamos utilizá-la e a gente vai validar essa estrutura condicional. Então vou copiar ela aqui. E aí, como ela é um método, eu preciso colocar aqui o parênteses, abre e fecha para fazer a chamada a esse bloquinho aqui do código. Se eu deixar apenas o nome, sem isso daqui, ele não vai compreender. Na hora de executar, ele vai dar até erro, ó, falando, opa, não estou compreendendo isso. Então, eu tenho que abrir e fechar o parênteses, tá? Muito bem. Então, vamos fazer o nosso debug. Eu vou colocar aqui, ó, nessa linha 11, um breakpoint, usando lá o atalho do F9. Bora compilar a aplicação. Ctrl Shift B. Então, ele começou a iniciar. Ele vai realizar aqui o build. E uma vez que a compilação foi efetuada, a gente executa a aplicação em modo debug. Então, a gente vai depurar ela usando a tecla F5. Então ele vai carregar aqui aquela console e ele vai rodar até o trecho que a gente marcou o breakpoint. Ó. Então o código parou aqui. Vamos lá então entrar no detalhe desse método. Vou usar o F11, step into. Então ele criou para a gente essa variável idade. A gente consegue avaliar ela aqui. Se eu posso até visualizar aqui embaixo, ó, nesse watch. Se eu vier aqui e eu digitar ó, o nome da minha variável idade, ele vai mostrar o valor dela. Ó, 23 e o tipo, que é um inteiro. Então vamos ver
e que o comportamento da nossa aplicação. Então, quando ele avaliar essa condição, 23 é maior ou igual a 18. Então, ele vai cair aqui dentro desse bloquinho e ele vai escrever pra gente a mensagem atestando que essa pessoa ela é maior de idade. Então, esse é o if de forma simples, tá? E aí ele encerra pra gente a aplicação. Boa. Agora sim, eu quero fazer também uma validação com duas condições. Se ele for maior ou igual a 18, eu quero dizer que ele é maior de idade. Mas, se ele for menor, eu quero também colocar essa mensagem. Ele é menor de idade. Então, vamos fazer isso agora no próximo vídeo.